Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 8h04 e vamos conversar com o professor do Departamento de Geografia da USP, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Bom dia, Wagner. Bom dia, Glauco. Bom dia quem nos acompanha. Wagner, ontem a gente teve a notícia da demissão, né, do diretor do IBAMA, o Instituto de Proteção Ambiental, o Instituto, né, Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Olivaldo Azevedo, e isso dentro desse contexto que a gente observou há pouco na reportagem do Leandro Barbosa, em que a gente tem aí, além das ameaças naturais aos territórios indígenas, né, feitas por madeireiros, por também garimpeiros, temos aí a questão da pandemia da Covid-19, juntando uma coisa com outra, e temos uma mudança aí no IBAMA nesse meio de caminho. Como é que você vê esse cenário, Wagner? Veja, Glauco, com muita preocupação, né? Nós temos aí a demissão do diretor de fiscalização, né? Porque ele fez uma ação que foi noticiada em grande escala pela imprensa no final de semana, principalmente. Eu acho que não há problema de dizer que foi no Fantástico, né? Enfim, foi veicular essa matéria, isso acabou dando espaço, né, para ele, e uma matéria que mostrou o combate a ações ilegais, especialmente garimpeiros, né, em terras indígenas, né? E isso nós sabemos que é uma posição do presidente de flexibilizar esse tipo de situação, de não permitir, por exemplo, que se queime equipamentos e coisas dessa ordem. Como isso acabou ocorrendo, o Olival, que é, na verdade, major, né, da Polícia Florestal de São Paulo, a origem dele é aqui no estado de São Paulo, ele atuava junto à Polícia Florestal, né, lá na região de São José do Rio Preto, se estou bem lembrado, e ele foi então levado pelo Ricardo Salles, que foi secretário de São Paulo também, né, do Meio Ambiente. Então eu costumo sempre lembrar quem começou a projetar que cometeu o primeiro erro, talvez tenha sido o então governador Alckmin, né, que deu a Secretaria de Estado para o Salles, e daí, enfim, as coisas começaram a se desdobrar, e hoje ele é, infelizmente, um ministro com ações dessa ordem. E aí, curiosamente, Glauco, o ministro demitiu diretamente o diretor, quando, na verdade, seria uma atribuição do presidente do IBAMA. Então, tem aí duas questões muito curiosas, quer dizer, não passou por cima do próprio presidente do IBAMA, que sou eu, por exemplo, pegar meu boné e ir embora, né? Enfim, porque, afinal de contas, é uma ingerência bastante séria, mas parece que esse governo é desse jeito, né? As pessoas vão a cada dia mostrando maiores, eu diria, cada vez mais disfarçatez, né, em relação aos seus objetivos, que no caso, e aí a reportagem do Leandro Barbosa é precisa, né? Me parece que é uma oportunidade que eles estão vendo de praticar genocídio, sim, contra povos indígenas, que é enfim, é completamente, eu não consigo, a palavra até some, né, da minha mente. É realmente uma ação que nós não podemos de forma alguma apoiar, né? Então, é disso que se trata, né? Nós estamos, na verdade, diante de um governo que está vendo, talvez, nessa possibilidade da Covid-19, né, mais um eixo de pressão sobre terras indígenas. E isso é muito preocupante, muito sério. E ontem a gente teve dados, inclusive, do Amazon, mostrando que o desmatamento aumentou em março em relação a março de 2019, mais de 200%. Temos essa questão das terras indígenas e a gente já sabe, por exemplo, no Amazonas, o sistema de saúde já beira o colapso por conta da Covid-19, por conta justamente da expansão da pandemia do coronavírus. Então, todo esse quadro é realmente algo que é preciso estar muito atento, né, Wagner? Porque a gente tem aí a possibilidade, como você falou, de um genocídio dos povos indígenas e também de outros povos da própria população ali da região amazônica. Sem dúvida, Glauco. O estado do Amazonas já é hoje o quarto estado em número de contaminados, né? Que é muito preocupante. Isso tudo está integrado à rede, que nós sabemos que foi o grande eixo de profusão da Covid, né? O polo industrial de Manaus, ele tem relações importantes, inclusive com países asiáticos, né? Tem lá montadoras de automóveis japonesas, coreanas, de equipamentos eletrônicos, enfim. Você tem uma série de fábricas, né, que atuam lá, que tem relação direta, inclusive, com China. Então, foi de fato um vetor importante que acabou levando a contaminação e a profusão, aí sim, associado às condições de Manaus, né, que é
elevada umidade, pobreza, temperatura elevada, nós temos infelizmente lá um quadro bastante preocupante, onde você tem razão, o sistema de saúde já está saturado, não há mais o que fazer, inclusive levou até ao ministro Mandetta a deslocar para lá uma equipe de profissionais para tentar suplementar, pelo menos em termos de capacidade de pessoal. Mas de equipamento, isso não é possível de fazer. A própria logística para chegar a Manaus, enfim, realmente a situação na Amazônia é sempre muito peculiar, né? E essa é uma questão realmente muito séria. Nós temos que, na verdade, evitar que esse vírus saia das áreas urbanas, né, especialmente em Manaus, e chegue também às comunidades, como infelizmente já está ocorrendo. E a ação, então, que o IBAMA estava desenvolvendo, ela protegia, né, de certa maneira, as terras indígenas. Infelizmente, não é isso que parece que o governo está pretendendo. Certo, Wagner. E para a gente concluir, eu queria que você falasse a respeito do seminário que você está organizando na Universidade de São Paulo, a USP. Sim, veja, Glauco, nós estamos fazendo um seminário virtual que tem como título Pandemias, Passado, Presente e o Futuro. E a cada semana nós estamos convidando aí um colega, uma pesquisadora, enfim, para que possa expor um pouco, né, de como a geografia, enfim, pode contribuir para analisar e interpretar essas questões sérias que a humanidade está vivendo, né? E na última segunda-feira tivemos justamente a participação da professora Maria Madalena Cavalcante, que é geógrafa, doutora em Geografia pela Federal do Paraná e professora da Universidade Federal de Rondônia. E ela justamente fez uma importante apresentação sobre a Covid na Amazônia, né, onde ela já destacava por uma série de estudos e mapas que ela conseguiu gerar, e também em apoio com o próprio Centro de Vigilância da Amazônia, né, que é vinculado ao Ministério da Defesa. Ela conseguiu mostrar claramente a penetração, né, da Covid já na toda a Amazônia Legal, e mostrando uma das questões que nós inclusive tivemos chance de discutir foi justamente essa preocupação de que vários municípios de pequeno e médio porte, onde nós temos maior proximidade com terras indígenas, eles já encontram, né, infelizmente, a Covid, e isso pode ser um vetor, sem dúvida, de penetração para as terras indígenas. Associado a isso, eu diria também que nós estamos falando de uma zona fronteiriça muito grande, né? A nossa maior faixa de fronteira está na Amazônia Legal. Aí nós temos o caso do Peru, que já está com mais de 10 mil casos. Enfim, a Bolívia também com algum contingente razoável. Colômbia com mais de 2 mil casos. Então, nós temos também uma outra preocupação, que é justamente fazer um monitoramento numa área de fronteira praticamente aberta, né? Então, a gente não tem controle, na verdade, o que acaba sendo também um vetor importante de difusão da doença, infelizmente, tanto para um lado quanto para o outro. É importante dizer isso, né? Então, é de fato uma região que merece muito do nosso olhar, e em breve nós vamos estar disponibilizando nas redes sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a famosa FEFELESH, está no YouTube, está no Instagram, enfim, a gente a semana passada tivemos com o professor Raul Guimarães, já está na rede esse vídeo, e devemos subir o vídeo entre hoje e amanhã, espero, apesar da conjuntura aí, redução de pessoal, etc., mas acredito que até esses próximos dias vai estar disponível também mais esse programa. E a semana que vem teremos já, se você me permite fazer a propaganda, a geógrafa Miriam Zahar, da Universidade de Barcelona. Ela vai mostrar a situação na Espanha e também na União Europeia. Então já fica aí o convite, depois vamos disponibilizar. Não dá para fazer ao vivo, a gente não tem ainda equipamento para fazer uma live do tipo, mas a gente está gravando e aí depois disponibiliza. E aí quem quiser conferir então é só acompanhar as redes sociais da FEFELESH USP. Exatamente, está tudo por lá. Tá certo, Wagner, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor do Departamento de Geografia da USP do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, Wagner Ribeiro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.